E vamos tratar nessa noite daquele que é talvez um dos temas mais presentes na vida de todo encarnado. Talvez até por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, seja esse um dos maiores capítulos, se não o maior. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Porque, como todos sabemos, a aflição neste mundo é companheira de todos nós. Em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, em diversas feições. Da choupana ao palácio, não nos enganemos, as aflições ali estão presentes, porque é parte sine qua non, inerente da vida material. A matéria em que tudo perece, em que tudo se transforma, em que tudo passa. E lidar com essa impermanência, lidar com os processos a que a matéria nos impele, ora é uma enfermidade, ora é a partida de alguém, ora é um revés financeiro, ora é a luta pelo pão de cada dia, ora são as dificuldades de convivência. Isso permeia a vida de todo espírito encarnado. E justamente por isso, uma das principais contribuições das religiões de um modo geral, mas no nosso caso aqui do Espiritismo, para os que aqui estamos agora encarnados, será justamente dar-nos recursos para lidarmos com isso, com as aflições. Para que saibamos fazer delas, de fato, degraus de ascensão. E não armadilhas em que caímos, obstáculos que nos fazem atravancar a marcha indefinidamente, experiências que nos desestruturam quase que por completo. Não. É preciso saibamos extrair da aflição a ascensão espiritual. Por isso, relembrando a fala imortal de Jesus, naquele que é talvez o seu mais conhecido sermão, o das bem-aventuranças, precisamos considerar que nem todos os aflitos serão necessariamente bem-aventurados, mas sim aqueles que aprenderem a passar pela aflição com Cristo, extraindo dela o adubo da vida, para que floresçamos e frutifiquemos cada vez mais na seara do Senhor. É o que o Espiritismo fundamentalmente irá nos ensinar. Não basta sofrer para iluminar ou para ascender. É preciso saber como sofremos. Há uma diferença fundamental, dizem-nos os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, entre o bem e o mal sofrer. E é isso que buscamos. Consciência, entendimento da vida, renovação íntima, para que saibamos lidar melhor com essa que será uma companhia para todos nós encarnados, nas múltiplas feições com que a aflição se reveste, conforme as necessidades evolutivas de cada um de nós. Então é claro que nós vamos buscar fazer esse estudo à luz das contribuições que o Espiritismo traz em torno desse tema. Porque, claro, já no Evangelho, contamos com o que há de mais fundamental ali. Quantas almas não precisaram do Espiritismo para aprender a lidar com as suas aflições? Tal o vínculo que estabeleceram com Jesus, numa fé intuitiva que alcançava perspectivas tão mais amplas, embora não existisse talvez a plena compreensão dos fenômenos e processos, como hoje o Espiritismo nos traz, mas muitas foram as almas que conseguiram, com base no Evangelho, já extrair o que precisavam para fazerem de cada aflição um degrau de subida. Mas aqui estamos nós hoje, talvez espíritos um pouco mais refratários, contando com o acréscimo de misericórdia do alto, que nos chega por meio do Consolador. Que pode ser traduzido, essa palavra Consolador vem daquela usada por Jesus no Evangelho de João, Paracleto, no grego, que sim, significa ou pode significar Consolador, num sentido mais figurado, mas pode significar também Explicador. E talvez por isso ele seja tão consolador, porque explica. Muito de nossas aflições surgem em decorrência de nossa ignorância espiritual, do não entendimento do porquê das coisas. Toda vez que agregamos o porquê a uma experiência difícil, temos muito mais força
inspiração e recursos para lidar com ela. Então o Espiritismo, como explica, consola. Ajuda-nos a entender a justiça das coisas, os porquês de tudo aquilo que vivemos. Então ele é também esse explicador prometido, como Jesus havia dito. Ele vos relembrará tudo que vos disse e vos guiará em toda a verdade, no sentido de vos explicará aquilo que eu vos disse, abrindo horizontes ainda mais amplos de entendimento, trazendo com isso mais serenidade ao coração, né? Mais resignação para lidar com as provas e experiências da vida. Então vamos fazer à luz do Espiritismo. E para tanto, nós vamos lá ao Livro dos Espíritos, que é o fundamento de nossa crença, de nossa doutrina. No Livro dos Espíritos nós temos um subtópico que se encontra ali das questões 258 em diante, em que Kardec vai trabalhar juntamente com os benfeitores a questão da escolha das provas. Então, esse já é um ponto muito importante que o Espiritismo descortina para nós. Aquilo que você vivencia aqui, em geral, você estava plenamente ciente do que seriam essas experiências, as mais marcantes, né? Não tudo, nem tudo está lá previsto ou planejado, mas as mais marcantes, sim. Então o Espiritismo nos informa que nós estávamos cientes, que nós muitas vezes pedimos e rogamos por tais experiências, participando juntamente com os nossos benfeitores, com aqueles que nos têm auxiliado a planificar as nossas existências, a projetar, né, a nossa jornada espiritual. Lá participávamos com eles de um planejamento, dando a nossa opinião, mas também ouvindo a opinião de quem está mais à frente, quem vê as coisas de mais alto, para que pudéssemos estabelecer, digamos, um mapa de provas para a existência à frente, das provas principais, das experiências, como dizíamos, mais marcantes. Então Kardec ele vai desenvolver esse assunto juntamente com os espíritos nessas questões, 258 em diante. Mas nos interessa aqui uma delas em especial, que é a questão de número 266. Porque Kardec ele faz uma pergunta muito lógica, como é comum, na lucidez do codificador. Ele pensa assim, bom, já que o espírito participa de alguma maneira desse planejamento, claro que há uma gradação, né? O espírito muito ignorante ainda, ele quase que não tem meios de participar disso. Então, ele é amparado pelos benfeitores que definem por ele o que ele precisa, aquilo que lhe é mais necessário. Um espírito mediano, ele já consegue participar em algum nível. Um espírito muito elevado, ele mesmo já planeja porque é muito mais consciente do valor de cada experiência e tudo mais. Então, existem gradações, mas, pegando em termos gerais, já que o espírito participa desse planejamento, indaga Kardec os espíritos, não é lógico, não é esperado que ele vai escolher as provas mais fáceis? É uma lógica bem humana essa, né? Mas é uma pergunta que muitos fariam, porque, né, você tem a possibilidade de escolher entre 100 cenários diferentes. Não é lógico, não parece razoável imaginar que a maioria não vai escolher os cenários mais difíceis? Kardec faz essa pergunta. E a resposta dos espíritos é toda uma lição para nós, nos vários desdobramentos que podemos tirar disso. Porque eles começam respondendo assim: para vós, pode parecer que sim. Para o espírito, não. Claro que ele faz aqui uma distinção, né, uma convenção que ele estabelece nas suas obras. Em geral, quando ele fala espírito, ele está falando do ser desencarnado. Claro que todos somos espíritos, encarnados ou desencarnados, mas ali ele faz a diferenciação. Olha, para vós que estáis encarnados, pode parecer lógica essa maneira de pensar, pode parecer razoável, mas para o espírito não. Prosseguem eles na resposta. Logo que se desliga da matéria, cessa toda ilusão, e outra é a sua maneira de pensar. Gente, o quanto está dito
nessa frase. Porque se nós entendemos bem essa frase, talvez estaremos entendendo uma das principais contribuições do Espiritismo para os que estamos aqui em jornada pelo mundo. Logo que ele se desliga da matéria, cessa toda ilusão. E outra é a sua maneira de pensar. Alguém poderá argumentar, lendo lá as obras de André Luiz, mas eu vi muitos espíritos lá que desencarnaram e continuaram com as mesmas ilusões. De fato, né? Basta ler Ação e Reação, No Mundo Maior, você vê lá o trabalho de obsessores, de espíritos apegados aos vícios. Então é claro que ali os espíritos trazem uma resposta em sentido mais geral, mas tem muitas nuances e gradações, como nós também aprendemos. O que eles querem dizer é que, mais cedo ou mais tarde, o espírito começa a notar o tanto de ilusões que a matéria pode nos impor. Se estamos ainda cegos para determinadas perspectivas, ignorantes acerca de determinadas realidades sobre nós mesmos, sobre a vida, as leis divinas. Cedo ou tarde, o espírito começa a notar o quanto ele tem gastado energia e tempo, às vezes séculos, muitos corpos consumidos, à cata ou à busca de ilusões. E o espírito um pouco mais maduro, em desencarnando, saindo um pouco da influência mais direta, né? Essa influência que abafa, que cega, que tolda a visão da matéria sobre o espírito, ele tem uma outra perspectiva, ou ele tem um outro ponto de vista. Recordamos-nos aqui daquele trecho muito bonito, né? Que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 2, intitulado justamente O Ponto de Vista. É um dos textos mais lúcidos assim, e belos de Kardec, para ilustrar o que a visão espiritual da vida, conforme o Espiritismo nos traz, o que ela proporciona ao espírito em termos de renovação de visão, de compreensão das coisas à medida que ele muda o ponto de vista. Ao invés de ver as coisas aqui de baixo, do vale, onde o seu alcance é tão estreito, ele vê as coisas de cima, do alto. Então ele divisa mais longe, ele vê aspectos antes não considerados. Ele encontra respostas que, vendo aqui de baixo, não encontraria. Então é por aí que os espíritos estão nos conduzindo. Olha, à medida que o espírito se desliga da matéria, vão cessando as ilusões. E ele vai estabelecendo para si uma outra maneira de pensar. Agora, quando ele vai desligar-se da matéria, vai depender muito da trajetória dele, das escolhas dele. Um espírito mais maduro, em desencarnando, ele já se desprende muito facilmente da matéria. Já busca outras faixas espirituais mais elevadas, já se vincula muito mais rapidamente ao trabalho e à atividade do lado de lá. Agora, como sabemos, existirão espíritos que ficarão séculos presos em loops de ilusão. O André Luiz, no livro No Mundo Maior, encontra o avô dele, que já havia desencarnado há muitos anos, juntamente com um grupo de espíritos nas regiões sombrias, apegados ao que eles julgavam ser ouro. Eram fragmentos de lama, né, da matéria lá do mundo espiritual, mas a projeção mental fazia com que eles vissem ali ouro. E há quantos anos eles estavam naquele loop infindável. Felizmente, o avô dele era um dos que começava a desconfiar que aquilo não era real. E o André Luiz tem a grata satisfação de poder auxiliar o seu avô, resgatando-o daquela condição para que ele começasse uma nova etapa no mundo espiritual. Então, uma das propostas fundamentais da evolução, como nos ensina o Espiritismo, é desmaterializarmos-nos. O espírito vai se desmaterializando. Ele vai cada vez menos sendo escravo da matéria, mesmo quando encarna. Mesmo estando em contato com ela, numa encarnação, o espírito mais maduro, mais consciente, ele vai conseguindo lidar com ela, vai conseguindo lidar com a matéria, efetivamente como um instrumento, mas não mais como algo que o domina,
que o escraviza, que o ilude. Então isso é meta evolutiva. Nós estamos aqui, nesta encarnação, nas outras, nas futuras, com esse intuito: desmaterializarmos-nos, ou, se quisermos, uma outra palavra de que Kardec também se serve muitas vezes, purificarmos-nos, ou quintessenciarmos-nos. São todos termos para um mesmo objetivo: uma relação cada vez mais lúcida, consciente com a matéria, que não é ruim por si mesma. Outras visões espirituais ao longo dos séculos enxergaram na matéria a fonte do pecado, mas não é a matéria em si a fonte do pecado, do desvio, mas sim a relação desequilibrada com ela. É o que Paulo vai tratar tantas vezes nas suas cartas com o nome de carne. Pode parecer que Paulo está condenando a matéria, mas não é isso que ele quer dizer com carne, os pecados da carne. Não, é a relação desequilibrada com a matéria. Esse é o nosso problema. Então, à medida que o espírito se desliga da matéria, ao longo da sua trajetória, depois de uma desencarnação, quando mais maduro, ele consegue estabelecer para si uma visão mais clara. Cessam ou vão cessando as ilusões. Sabe aquelas escamas que Saulo sente serem removidas? Pois bem, todos nós, em nossa jornada com Cristo, estamos gradualmente removendo escamas. Ao toque de Jesus, sob o toque do Evangelho, nós vamos deixando pelo caminho escamas de ilusão. Escamas aqui colocadas pelo orgulho, pela vaidade, pelos prazeres materiais, por nossas paixões terrenas. Nós vamos deixando isso pelo caminho. E à medida que vamos removendo essas escamas, cada vez mais clara, profunda, ampla vai sendo a nossa visão. Elevamos o ponto de vista, vemos mais longe. Ou seja, conseguimos penetrar mais no âmago das coisas, dos acontecimentos, dos seres, das experiências, para entendê-las melhor, extraindo mais material evolutivo dali. Então, em uma frase, como que os Espíritos resumem todo o nosso programa ao vir para o mundo? Nosso programa em vindo para o mundo é cada vez mais nos desligarmos da matéria, para deixarmos para trás ilusões, conseguindo estabelecer uma outra maneira de pensar, em que muito do que antes era idolatrado virá para as últimas posições, e muito do que antes era desprezado subirá às mais importantes posições. Uma mudança de escala de valores, de referências. É isso que a visão espiritual esclarecida, tanto pelo conhecimento ampliado, mas sobretudo pelo sentimento renovado, é isso que essa visão vai proporcionando. Então, qual que é a ideia? Lembremos que os Espíritos estavam respondendo à pergunta de Kardec. Não parece razoável que escolham as provas mais tranquilas? As vidas mais suaves? Para vós pode parecer que sim, para o espírito não. Mais desligado da matéria, cessa a ilusão, e outra é a sua maneira de pensar. Então, o que eles querem dizer? À medida que o espírito se desprende da matéria, mesmo estando nela, ele vai tendo, para com o sofrimento, para com as provas, uma outra maneira de pensar. Começa a ver essas experiências por um outro prisma, com outras considerações. E por que então nós estudamos, por exemplo, o Espiritismo? Porque aqui eles falam da perspectiva espiritual, né? O espírito lá no mundo espiritual, ele vê as coisas de maneira diferente. E se a gente conseguir manter essa visão enquanto estamos no mundo? Está aí a chave de toda a questão. Basicamente, qual que é o papel do Espiritismo? Ajudar o espírito a manter uma visão de espírito, mesmo estando encarnado. Olha aí, que maravilha. Porque ao encarnar, ao longo de tantas encarnações, o que tem sucedido conosco? Nós esquecemos que somos espíritos.
não mantemos a visão enquanto espíritos. E aí o que lá parecia ótimo, aqui a gente fala, meu Deus, eu não quero saber disso. Tira isso do meu caminho. Mas lá a gente via que era ótimo, aqui a gente esquece. Então o que a misericórdia divina faz? Vamos acender uma luz lá para eles. Vamos ofertar a eles um material para que eles mantenham lá a mesma visão que eles tinham aqui. E dessa vez nós vamos ofertar muita coisa. Não vai faltar. Vai ter conteúdo em todos os estilos, de todas as maneiras possíveis, com as mais diferentes ilustrações e exemplificações, que é para ninguém falar assim, não tinha do que eu gostava, não tinha do jeito que me era acessível. Não, tem de todo jeito. Tem uma obra de André Luiz, mais ilustrativa, tem uma obra de Emmanuel, mais filosófica, ou mais evangélica, tem uma obra de Humberto de Campos, mais artística, mais envolvente, sem falar a obra monumental de Allan Kardec, sem falar o estilo sublime de Leon Denis, sem falar de outros tantos, Você pega, por exemplo, o Hermínio Miranda, que livros fantásticos, como ele escrevia bem, como ele era instrutivo no que nos legou, nos mais diferentes assuntos que ele tratou. Então, tudo isso é recurso que veio da espiritualidade, encontrou os trabalhadores aqui no mundo que puderam materializar isso aqui, para que fossem verdadeiras candeias, luzes para os que aqui estamos encarnados, para que, mesmo estando na matéria, não deixássemos de pensar como espíritos. Porque o que eles estão dizendo é que a chave está aí. O problema é que vocês esquecem de pensar como espíritos. E aí o que, como espírito, faz sentido, como encarnado apenas, sem essa visão, não faz sentido. Para complementar essa frase, que por si mesma já é todo um programa, toda uma lição, vem Kardec com a sua lucidez no comentário a essa questão, 266. É um comentário extenso, mas ele começa dizendo assim: sob a influência das ideias carnais, o homem no mundo não vê das provas senão o lado penoso. Porque, gente, vamos pensar aquele que está sob total influência da matéria. A vida dele gravita em torno dela. Para ele, então, o que é meta? O que é objetivo? Tira qualquer incômodo e traz qualquer gozo. Consequência? Não me importa. É o aqui e o agora. É o que eu posso tocar. É o que eu vejo com os olhos. É o que eu sinto com os meus sentidos. É isso que ele busca. Quem está inteiramente voltado para a matéria, é essa perspectiva dele. Então, qualquer incômodo, quero distância. Por quê? Ele está fixado no gozo imediato, sem refletir nas consequências. Então, sob a influência das ideias carnais, não vemos das provas senão o lado penoso, sem ver, porque, mais uma vez, trazendo aquela metáfora do ponto de vista, quem está no vale, ele consegue ver o quê? 10 metros à frente. Agora, quem está na montanha, vê 1 quilômetro à frente. Quem está lá em cima, vê o que aquele que aqui está aqui embaixo, não consegue enxergar. Ele vê assim, o que está lá em cima, Não, o caminho ali é difícil, mas depois que eu passar por ele, olha o campo belíssimo que vem à frente. Agora, quem está no vale, não, ele vê, nossa, o caminho ali é difícil, acho que eu não vou por ali não. Porque ele não vislumbra o campo verdejante que o espera depois. Então ele desiste, ele abandona, ele busca outros caminhos. Ele busca, por exemplo, o caminho que parece mais agradável, mas não vê que um pouquinho mais à frente, aquele caminho agradável dá num abismo. Mas o cara que está lá em cima vê. Entendem? Então é uma questão de abrangência de visão. Descolamento da matéria, verticalidade, visão mais ampla. Sob a influência das ideias carnais, a criatura está limitada a essa estreiteza, só vê o lado penoso. Mas, prossegue Kardec no seu comentário, na vida espiritual, vendo de um outro prisma,
O Espírito consegue agora comparar esses gozos efêmeros, fugidios e grosseiros que a matéria disponibiliza, proporciona. Ele consegue comparar isso com a felicidade inalterável que lhe é dado entrever. Então, o Espírito lá, ele não alcançou ainda essa felicidade profunda, plena, que é a nossa destinação, mas ele já vê para onde estamos indo. Ele vê em espíritos benfeitores, ele vê no próprio Evangelho, melhor analisado e compreendido do lado de lá, no exemplo do Cristo, ele vê essa felicidade, essa paz, e ele compara isso então com aqueles gozos tão efêmeros e fugidios da matéria. Ele fala assim: não vale a pena trocar isso por aquilo lá, aquilo que traz o prazer, que é seguido logo pela angústia, pelo medo de perder, que cria um apego, que cria uma experiência muitas vezes viciosa em relação a esses gozos. Não vale a pena. Então ele começa a comparar melhor, e ele então conclui de si para consigo: mais vale algo de luta agora para ter mais dessa felicidade perene depois, do que algo desse gozo ilusório de agora para depois ficar um tanto de tempo, de anos ou mesmo de existências tentando reajustar os desequilíbrios que foram criados para manter esses gozos. Por isso, ele continua dizendo: é por esse motivo que o Espírito escolhe para si, às vezes, provas bem rudes, uma existência de angústias, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Como faz o enfermo que toma o remédio amargo, porque ele é mais garantia de cura real e efetiva. Então, essa visão que os Espíritos e Kardec nos trazem é o pano de fundo que nós precisamos para entender a fundo a fala de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Mas os aflitos que conseguem expandir o olhar e entender a finalidade transformadora, educativa, libertadora que as dores e as lutas têm para o espírito, levando-o a cada vez mais desligar-se da matéria para encontrar nos gozos do espírito, na conquista de si mesmo, no governo de si próprio, nas virtudes que desenvolve, a verdadeira felicidade, em oposição àquela tão fugidia e efêmera que o mundo proporciona. Esse é o pano de fundo que precisamos para penetrar nessa lição. Algo que, como sabemos, foi o que um grande espírita dessa região pôde alcançar. Ele que, vindo de outra denominação religiosa, tinha um profundo apreço pelas letras sagradas, pelo estudo do Evangelho, mas tinha uma dificuldade justamente nessa parte das bem-aventuranças, porque sabia, a palavra do Cristo não poderia ser falsa, era a pura verdade. No entanto, ao olhar para o mundo ao seu redor, ele parecia não encontrar correspondência entre o que o Cristo havia dito e o que ele via, porque ele via muitos aflitos que não pareciam bem-aventurados, que desencarnavam às vezes em meio a aflições atrozes. Mas como assim? Se o Cristo nos prometeu que aos aflitos viriam as bem-aventuranças, a consolação. E é então que ele tem contato com uma obra que transformaria a sua vida e que lhe daria a pecinha-chave, o elemento fundamental para compor a sua visão de mundo, o seu entendimento da vida e entender então a grandiosidade da lição de Jesus. Refiro-me a Eurípides Barçanufo, no seu encontro com o livro Depois da Morte de Leon Denis, quando ele então recebeu a chave, assim como havia recebido também, ou recebeu mais tarde, uma comunicação mediúnica em Santa Maria, a resposta do próprio João Evangelista, lhe falando das bem-aventuranças à luz da realidade que o Espiritismo revela, a reencarnação, a vida espiritual. Com esse pano de fundo, faz então todo sentido, porque o Espírito não trabalha para uma existência apenas,
É toda uma trajetória. Há muito que foi vivido antes. Há muito, há o infinito a ser vivido depois. E por mais que num recorte de uma existência as coisas pareçam não ter resposta, ou pareçam não existir os porquês, à luz da trajetória do Espírito, tudo se encaixa perfeitamente no programa da evolução. Tudo é adubo divino que Deus vai ofertando ao Espírito, por mais desagradável seja esse adubo, para que ele possa florescer e frutificar cada vez mais, saindo do círculo vicioso das ilusões. Por isso me recordo aqui também de uma frase muito marcante de Jesus, que está registrada no livro Boa Nova, lá no capítulo de número 11, que trata justamente do Sermão do Monte, dos bastidores do Sermão do Monte, quando Jesus conversava com Levi, Mateus, aquele que faria o registro, né? O registro mais completo do Sermão do Monte. Antes de proferir aquelas palavras, o mestre fala para ele que tinha uma dificuldade de entender a questão dos aflitos, né, dos vencidos do mundo. Jesus fala assim: estes, Levi, eles romperam a cadeia de ilusões mais grosseiras. Já não esperam tanto do mundo, porque projetam as suas esperanças agora no céu, nas conquistas do Espírito, nas felicidades íntimas que nascem da renovação do sentimento, das virtudes que construímos com o Evangelho. E como eles despertaram em geral, diz Jesus para Levi e para todos nós? Ele fala assim: o leito de dor, a incompreensão dos seres mais queridos, a exclusão das facilidades do mundo, as chagas e as cicatrizes do Espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então olha que perspectiva. Você tem um Espírito que está caminhando no mundo, aparentemente triunfante, né? Tudo dando certo, tudo tranquilo, não falta gozo, não falta poder, não falta recurso, não falta nada, mas zero de busca profunda sobre si, sobre o entendimento real da vida, de si mesmo, buscas inteiramente voltadas para fora, para o gozo sensorial. Como diz Emmanuel, só consegue ver o Espírito nessa condição o que está morto ou que vai morrer. Nada contempla do que realmente permanece, do que é eterno, do que é imperecível. Então essa criatura, para o mundo, ela vai caminhando como alguém vitorioso, triunfante, né? Só que ela está num circuito de sombra, de ilusão, de cegueira. Aí vem uma dor, uma prova difícil. A gente olha de fora assim: nossa, o alto está vendo lá de cima. Agora sim. Agora ele sai desse circuito de ilusão, porque ele está completamente esquecido do que ele veio fazer nesse mundo. Ele esqueceu o que ele planejou, o que realmente vale, o que realmente ele tem que buscar. Ele está só buscando o que é do mundo. Aí surge uma dor nesse contexto. É ou não é uma bênção? Se ele souber aproveitar, é claro. Mas ela vem com esse propósito, uma bênção. É uma luz que Deus acende na noite sombria da ilusão. As chagas, as cicatrizes do Espírito são luzes benditas ao Espírito que sabe aproveitá-las. É o que Eurípides pôde então entender. A criatura desencarnou uma vida inteira de aflição. Onde o consolo? Ela verá depois. Deixa os pórticos da vida imortal se abrirem para ela, e ela poder ver o quanto deixou para trás de ilusões, o quanto expurgou de sentimentos viciosos a partir de uma vida de disciplina, de esforço diário. Não há dúvida, ela agradecerá por cada luta, porque é unânime. Todo espírito mais elevado, mais maduro, volta agradecendo por cada experiência difícil vivenciada, porque dali extraíram os maiores aprendizados e o estímulo para as maiores transformações. Nesse sentido, portanto, vamos recorrer ao nosso querido benfeitor Emmanuel, numa mensagem sua, que está no livro Ceifa de Luz, capítulo 27, intitulada Aflição e Tranquilidade.
em que ele vai comentar exatamente esse versículo: bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos. E ele começa dizendo assim: bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar, atentemos para a beleza dessa frase agora, que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Ah, meus amigos, como a gente precisa de olhos de ver. Quantas vidas do mundo não são a perfeita imagem da tranquilidade gerando aflição para amanhã? Um exemplo mais palpável para nós: o indivíduo usurpou recursos que não são seus, fugiu à justiça dos homens e agora goza esses recursos. Ele está tranquilo, né? Sorrindo, aproveitando. Mas o que temos ali? Tranquilidade gerando imensas aflições. Logo ali, na curva da vida, logo ali, no baixar dos panos, vem o preço de uma tal felicidade ilusória. Quantos outros quadros similares nós não poderíamos buscar aqui agora em nossa análise? Agora vamos pensar no oposto. Quantas vidas que são um quadro de aflição. Pensa aqui numa que foi mais conhecida nesta região. Vamos pensar em Jerônimo Mendonça. Você olha para aquela vida, cego, paralítico, numa maca, sendo levado pelos amigos, como ele dizia, né? Seu maior anseio, conseguir virar na cama. Você olha assim, que vida de aflição. Pergunta para ele agora, o que ele acha dessa vida de aflição? Aflição gerando tranquilidade. Por quê? Porque ele soube fazer daquilo um convite ao trabalho, à perseverança, à humildade, à resignação. E por isso foi justamente denominado um gigante deitado. Então, gente, olha para o mundo com olhos de ver e analisa quanta tranquilidade gerando aflição para amanhã e quanta aflição gerando tranquilidade para amanhã. Porque temos aqui aquela distinção clara no Evangelho. Quando Jesus, para os discípulos na última ceia, disse: a paz do mundo e a paz que eu vos deixo. A minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é gozo, tranquilidade, nenhum incômodo, fazer só o que eu quero, quando quero, como quero. O espírito nessa condição, o que ele tem para crescer? Porque em qual contexto as virtudes mais se desenvolvem? É num contexto de tranquilidade? É num contexto de tranquilidade que você vai desenvolver paciência, resiliência, fortaleza, sabedoria? Não. Então, se você só busca tranquilidade do mundo, não vou me envolver com aquilo, que aquilo vai me trazer incômodo. Não vou conviver com aquela pessoa, porque vai me trazer incômodo. Não vou abraçar aquele trabalho, porque vai me trazer incômodo. Você pode fazer. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, já disse um grande sábio. Se você quer ficar na vida inerte, você pode ficar, você vai estar tranquilinho ali. Pode ser que a vida não deixe, porque o alto também tem os seus meios de nos acionar, tem os seus aguilhões. Mas você pode escolher uma vida aparentemente tranquila. Mas o que essa vida vai te trazer? Depois, o remorso do tempo perdido. Ainda mais o tempo enriquecido pela luz do Espiritismo. Imagina só. Então é tranquilidade gerando aflição. Agora você pode olhar para o cenário da sua vida ou outras vidas e ver aflição, luta, dificuldade. Mas vê um pouco mais fundo, vê com os olhos do Espírito. Você fala: puxa vida, que bênção, não? Que luz, que desenvolvimento. Há uma passagem aqui que me recordo, que eu acho que ilustra bem isso. É uma passagem do livro Paulo Estevão, e envolve duas grandes figuras, né, do Evangelho, que é o próprio apóstolo Paulo e João, o evangelista. Paulo, como sabemos, já havia efetuado
algumas de suas viagens, já havia fundado muitas igrejas, e neste momento dessa passagem ele se encontrava na cidade de Éfeso. Ali ele estava desenvolvendo um trabalho na igreja de Éfeso, lembrando que a igreja de Éfeso era aquela da qual João fazia parte, né? Ele se muda para lá depois, a própria Maria, mãe de Jesus, mora ali até o fim da sua vida. E eles estavam desenvolvendo um trabalho ali, o trabalho estava prosperando, crescendo, cada vez mais corações buscando aquela comunidade. E aí o que começa a acontecer? Existiam na cidade artífices que produziam algumas estátuas, né, esculturas da deusa que era cultuada naquela cidade. Existia ali um templo da deusa Diana. E os artífices tiravam seus recursos da venda das estátuas daquela deusa. Só que à medida que o evangelho se difundia e a ideia do Deus único era também difundida, as pessoas começaram a deixar de lado a deusa Diana. E aí os artífices, em especial um deles, que meio que liderou ali um movimento, acho que é Demétrio o nome dele, ficaram extremamente irritados com aquele movimento, e especialmente com aquela figura central, que estava à frente do movimento, que era o apóstolo Paulo. E aí eles planejam uma emboscada para Paulo. Sabiam onde ele ia pregar, falaram, nós vamos comparecer lá à noite, e nós vamos pegar ele, né, e dar-lhe uma saraivada. E assim eles fazem, chegam no local à noite, só que, para a surpresa deles, Paulo não estava ali ainda. E aí, aquela multidão, né, incendiada, aquela multidão que queria ver o circo pegar fogo, vamos então atrás de alguns dos amigos dele, vão atrás de Áquila e Prisca, procuram Áquila e Prisca na tenda que eles tinham. Eles também eram tecelãos, né, como o apóstolo Paulo, vão atrás deles na tenda e destroem todo o material de trabalho deles. Agridem os dois, destroem os teares, destroem os materiais, os tapetes, as tendas que eles haviam produzido, enfim. E aí Paulo fica sabendo, né? Na hora que ele fica sabendo, ele falou, imagina, eu não posso deixar os meus amigos tomarem essas consequências sem estar lá, eu preciso ir lá. E ele queria de todo jeito ir lá. Os amigos ponderaram, falaram, não pode, Paulo, se você for lá, eles vão te matar. E aí, aquele homem intrépido, aquele homem de uma fé vigorosa, inquebrantável, ele sente a pancada, digamos assim, e começa a chorar. Porque ele fala assim, olha, estamos em luta há mais de 20 anos, e por todo o bem que desejamos fazer, fazem-nos todo o mal que é possível. E ele começa a chorar, meio que desabafando para João. Fala das suas viagens, há muito tempo eu saí em viagens, e não teve uma cidade que eu não saí dali escorraçado, ou por pedradas, ou por flagelos, né? Vara, chicote, mesmo nos navios, quantos naufrágios eu já passei, nem no bojo de uma embarcação eu tenho conseguido encontrar tranquilidade, entre aspas, né? Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior com o seu evangelho. Então, esse é o contexto, né? Paulo relatando as aflições, a luta. Aí João volta-se para ele e diz assim, és feliz, Paulo. É como se João dissesse, lembra? Bem-aventurados os aflitos. És feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Se o mestre partiu em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Olha aí, meus amigos, se o mestre, que é o mestre, passou por esse mundo em tais condições, como esperarmos de nossa parte acompanhá-lo sem cicatrizes? Sem reconhecer o valor, a oportunidade que as cruzes nos trazem de testemunhar como ele, de estarmos mais próximos dele, de seguirmos realmente pelos passos que ele nos deixou. Então ali é como se João dissesse a Paulo, num contexto de aflição, Paulo chorava. E João diz, és feliz, meu filho. Né? Então,
Há uma outra passagem que é também muito ilustrativa, de novo envolvendo o apóstolo Paulo, um pouco antes dessa em Éfeso. Ele havia encontrado Áquila e Prisca lá em Corinto, quando da primeira vez que ele chegou em Corinto. E aí Áquila e Prisca estavam contando para ele que haviam ido até Roma e começado a divulgação do evangelho lá em Roma. Então foram alguns dos pioneiros da difusão do evangelho na capital do império. E eles contando as lutas, né, as dificuldades, contando que um dia Áquila estava trabalhando, os judeus que iniciaram a perseguição ao movimento cristão lá na cidade, foram até a casa deles, encontraram Prisca sozinha, a flagelaram, tal. Áquila chegou tarde da noite e viu a esposa numa poça de sangue. Aí eles estão narrando isso. Diz o Emmanuel assim: o apóstolo Tarsense exultava. Parece contrastar, né? Parece até assim insensato. Eles estão falando das lutas e das dores. Diz Emmanuel, o apóstolo de Tarso tinha um sorriso de ponta a ponta. É difícil de entender para quem vê o mundo com os olhos da carne. Nada difícil de entender para quem vê com os olhos do Espírito. Porque eles não estavam sofrendo por sofrendo. Eles estavam no esforço do bem, no anseio de vivência do Evangelho. E se assim for, o que quer que nos aconteça é bênção de crescimento. Se você estiver no esforço de vivência do Evangelho, buscando fazer a sua parte, o que quer que aconteça é bem-aventurança. É diferente dos sofrimentos que nós às vezes cultivamos, né? Na ilusão, na teimosia, na viciação, é diferente. Agora, se você está num esforço de vivência, de aplicação, e a luta chega, meu amigo, bendiz a Deus, Ele te considerou digno. Ele falou, não, esse aqui dá para adubar um pouquinho mais, vamos mandar o adubo. Era isso que essas almas nos ensinaram. Paulo, lá em Corinto mesmo, quando foi ser preso a primeira vez, para ser flagelado com 39 açoites na prisão, a igreja ficou empolvorosa, né? Eles queriam revidar, porque era uma prisão injusta. O pessoal já estava preparando para revidar. Aí Paulo se ergue da tribuna e diz com aquela voz poderosa: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Nós queremos acompanhar Ele sem uma cicatrizinha, sem uma luta, sem uma dor? Que evangelho que nós estamos seguindo? Bendigamos, porque Ele nos considerou dignos de passar por tais experiências. Esses são os aflitos bem-aventurados, os que conseguem ter essa visão ante a luta que surge. Então, voltando aqui, Emmanuel, há no mundo muita tranquilidade preparando a aflição, e muita aflição preparando tranquilidade verdadeira de amanhã. Não compremos a paz do mundo, porque ela ilude para deixar-nos depois na aflição. Busquemos pelas vias da aflição a paz do Cristo, porque essa não a perderemos jamais. Como diz Emmanuel em outra frase, mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Tem muita gente caminhando no mundo sorrindo sob os narcóticos da queda, estão anestesiadas pela ilusão. Tem muita gente chorando no mundo que está assim, em plena ascensão espiritual, a ser vislumbrada com mais clareza após o sepulcro, após a transposição da alfândega da morte. Por isso continua Emmanuel, no limiar do berço, ou seja, antes da encarnação, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Olha o que os espíritos disseram lá. Aqui é outra maneira de pensar. Aí, às vezes, se perde essa maneira de pensar. Qual que é o nosso papel, então, em lhes dando essas obras, essas instruções? Fazer com que mantenham aí também essa maneira de pensar que tinham aqui. Porque no limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes, como o remédio amargo, mas que há de curar. Aqui nos esquecemos.
Pois bem, dizem os Espíritos, pode deixar, vamos lembrar. Viemos lembrar-vos do que é o combinado, do que é o proposto. O remédio é amargo? Sim, mas libertador, curativo. É aquele símbolo bonito que está no livro de João, né, o Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Diz João que ele recebeu do anjo um livrinho. E quando ele comeu esse livrinho, ele era doce na boca e amargo no ventre. Temos aí uma figura do Evangelho, da própria doutrina espírita. Num primeiro plano, o Evangelho, né, é esperança, é doçura, é encantamento, é lágrimas de emoção. Faz parte do Evangelho, é fundamental isso. Mas à medida que você vai digerindo o Evangelho, lá no ventre, você vai vendo que ele também tem o seu amargor. Por quê? É luz que se faz na alma, luz que revela o que somos, que nos faz ver que não é a vida, não são os outros a principal causa de nossas aflições, mas nós próprios, em nossa maneira de reagir, nas tendências e hábitos que ainda trazemos. É difícil digerir isso, mas só digerindo isso estaremos livres, avançaremos, estaremos mais maduros. Então, se eu quiser ficar no Evangelho só o livrinho doce, só o mel, eu posso ficar uma existência inteira, o Evangelho é bonito, eu venho, me emociono, mas depois, vida afora, não aplico nada daquilo, não vou às profundidades, não digiro de fato o Evangelho. Agora, quem realmente quiser digeri-lo, verá, ele é amargo também, é doce, muito doce, mas também é amargo, mas de um amargor salutar, o amargo do boldo, do remédio curativo que nós carecemos, que é essa a terapêutica do Evangelho. Dá-nos consciência de nós mesmos, e tomar consciência sobre nós mesmos não é simples, não é indolor, mas é o único caminho real de amadurecimento e libertação para o espírito. Por isso, continua Emmanuel, aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então lá, clamamos pela lição, rogamos o remédio. Chega aqui, recusamos a lição, abominamos o remédio. E fugimos indefinidamente daquilo que nos poderá realmente libertar. Preferimos a anestesia, que não resolve a questão, só posterga o momento de termos de lidar com aquilo. Então estejamos cuidadosos, estejamos atentos para que, ante as aflições que a vida nos traz, não busquemos antes as anestesias. Pode ser mais agradável a princípio fugir do problema, fugir da convivência, ignorar o desafio, ignorar a nós mesmos, manter, como diz Emmanuel, uma ignorância acalentada, né? Uma ignorância escolhida. Pode parecer mais fácil, mas não é. É apenas um jogar mais para frente aquilo que terá que ser enfrentado. Então o Espiritismo, a mensagem dos Espíritos, resgatando-a do Cristo e desenvolvendo-a, vem nos lembrar, olha, isso aí é o remédio que você pediu. Isso aí é a lição que foi solicitada. Nós estamos aqui convosco, com vocês, com você, para passar por isso. Não deixemos para depois, não percamos tempo. Porque talvez já há 5 encarnações é o que você tem feito. Jogado para frente, deixado para depois. Resolvamos agora a questão e avancemos a um novo patamar, a uma nova experiência. E aí ele cita, alguns casos, tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia. Está lá o avô do André Luiz, viveu para o ouro, estava depois desencarnado há anos, num circuito vicioso, apegando-se ao que ele julgava ser ouro, mas que não era. Aquele mito, de Midas, não é tão mito assim, na verdade é um retrato da realidade espiritual. Aquele que, em tudo que ele tocava, virava ouro. É a realidade que esses espíritos viviam no mundo espiritual. Tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano,
erguendo para si depois masmorras de pranto e envelhecimento. Como falávamos, o indivíduo às vezes cresce triunfante, poderoso, porque escapou à justiça dos homens, para depois ver-se na masmorra da própria consciência. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão. Meus amigos, quantos casos já não vimos, próximos a nós, ou através de terceiros, mesmo do noticiário, de famílias que eram aparentemente um primor, aparentemente muito estruturadas, com todos os recursos financeiros do mundo, e de repente a família rui. Parecia um oásis a família. De repente, aquilo rui, desmorona. Por quê? A aparência era bela, mas as fundações não eram sólidas. As fundações morais, de educação aos filhos, de valorização do que realmente vale. Às vezes buscava-se demasiadamente afeição exterior, dar o melhor do ponto de vista material, esquecendo-nos do legado moral. Quantos casos nós não conhecemos de famílias que se desestruturaram completamente por causa de uma herança? A família inteira era estruturada em torno daquilo, de uma figura de referência, que tinha lá muitos recursos. Parte. Filhos, irmãos contra irmãos. Às vezes, outros parentes entram na disputa. Por quê? Era um oásis aparente. Existia o brilho do mundo, as facilidades do mundo, mas não existia a fundação, o legado efetivamente moral. Então pensemos nisso, na edificação de nossos lares, na preparação de nossos filhos, no que realmente queremos deixar e construir neles e para eles. Por isso conclui o benfeitor: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Jesus poderia ter buscado a tranquilidade num acordo que faria talvez com os fariseus ou com os poderes vigentes, mas ele preferiu o sacrifício pessoal máximo para ilustrar aos que viríamos depois, os seus seguidores, que não há verdadeira ascensão sem fidelidade ao dever, à lei divina, à consciência acima de tudo. Quem está nesta senda, aconteça o que lhe acontecer, é bênção, é bem-aventurança, é adubo divino para que saibamos na seara do Senhor florescer e frutificar cada vez mais. Que as luzes, portanto, do Espiritismo, desse bendito Consolador e Explicador, nos possam trazer ao nosso olhar esse pano de fundo, essa visão tão mais ampla, mais profunda da vida, para que não nos detenhamos em cada experiência na mera casca ou na mera aparência daquilo que parece ser, que saibamos ver o que a luta de agora prepara em termos de paz e aquisição para amanhã, e o que a aparente tranquilidade e a ausência de incômodos de agora prepara em termos de aflições e lágrimas no remorso de amanhã. Que Jesus a todos nos abençoe, que saibamos fazer da nossa aflição degraus de ascensão, não só para a nossa jornada, mas para que inspiremos também aqueles que caminham conosco. Bem-aventurados, pois, aqueles que, em meio à aflição, seguem com Cristo em direção à luz. A todos, muita paz.